Boa noite a todos e a todas. Nós estamos iniciando a nossa live Educadores com Bolos. Será um momento rápido de conversa com vários educadores, várias educadoras, para explicar e para pautar o porquê é importante a eleição do Bolos. Nós temos neste ano, na eleição de São Paulo, uma opção muito simples, um caminho muito simples para escolher para quem prima por uma educação de qualidade. Durante os próximos 40 minutos, a gente vai conversar com educadores e vão responder a essa questão mesmo. Por que é tão importante para nós, da educação, a eleição do Bolos e da Erundina como prefeitos e vice-prefeita de São Paulo? Quem vai conversar primeiro com a gente é a Dalva de Souza Franco. Ela é doutora em educação aqui pela Unicamp, já foi professora de educação básica, aposentou como coordenadora pedagógica. Tive o prazer de trabalhar com ela num projeto chamado Unicel, e eu vou chamar para a gente conversar um pouquinho aqui com a Dalva. Olá, boa noite. Oi, Dalva. Tudo bem? Seu currículo é extenso, eu dei uma reduzidinha. Não precisa. Não faço questão. O importante é que estamos juntos, que somos educadores e que estamos, nesse momento, buscando a eleição, né, do nosso querido Guilherme Boulos, 50, e que precisamos nos unir contra as fake news, contra todas as questões que estão nos atrapalhando, porque nós somos mais, nós vamos vencer. Já subimos na pesquisa, sim, né? Sim. Estamos chegando na caminho da virada, estamos conseguindo, e com certeza até domingo nós estaremos à frente e conseguiremos vencer esse pleito. Bem, pode falar, Paulo. Dalva, assim, a gente fala de educação, assim, as pessoas às vezes fazem uma viagem de que discutir educação é coisa só para um público restrito, sendo que ela é de uma importância enorme para a sociedade como um todo. E aí a pergunta que vai permear essa noite, com um bate-papo com todo mundo, é: por que é tão importante a eleição do Boulos e da Erundina para a Prefeitura de São Paulo? Pois é, tem várias razões, né, pelas quais estamos apoiando o Boulos, pensando nas questões sociais, nas questões de organização do município, nas questões políticas de uma forma geral, mas quando a gente volta, né, quando nos voltamos para a educação, é uma questão que nos faz assim, mostrar a alegria, né, de estarmos juntos, porque nós teremos a possibilidade de estarmos com alguém com um governo que dá importância para a educação, que valoriza a educação. Valorizar a educação é trazer para que a comunidade possa vir participar da educação de fato, o que nós chamamos de gestão democrática, né? Então, a valorização da gestão, a questão da educação integral, que estava indo tão bem no governo do Fernando Haddad e que com o governo atual houve aí grandes dificuldades, as pessoas têm lutado muito e não têm conseguido grandes sucessos. A educação integral virou apenas atividades de reforço no contraturno. Então, assim, são questões que precisam voltar para valorizar as crianças, para valorizar os educadores, né? Se fala da pandemia, se fala dessas coisas, mas em momento nenhum se fala do profissional da educação. Inclusive, temos aí denúncias de profissionais da educação que estão com Covid, que estão com questões de saúde seríssimas, porque não tem essa atenção para os profissionais. Então, esta é outra questão que eu tenho certeza, pelo plano de governo e pela equipe que está junto com o Guilherme Boulos, teremos atenção voltada para isso. Também com relação às crianças, ampliação de vagas, né? Há na proposta do Guilherme Boulos a possibilidade de ampliar vagas, principalmente de creche, que é onde a oposição vem fazendo um terrorismo com os profissionais, dizendo que vão fechar, né, que o Guilherme Boulos quer fechar a rede conveniada, né, que é uma questão absurda, porque rede conveniada em São Paulo existe, essa é a minha área, né, de estudo de creche, e eu tenho nas minhas pesquisas que
a primeira rede de creche municipal foi conveniada, não foi direta. Ou seja, até hoje, desde os anos, final dos anos 50, nunca se conseguiu tirar as creches conveniadas. Muito pelo contrário, foi ampliando. E quando no plano de governo, né, o Daniel Cara estará conosco aí, também poderá falar alguma coisa, mas quando no plano de governo do Guilherme Boulos se fala sobre a questão da qualidade da educação, né, de fiscalização das instituições, não quer dizer que vai desempregar funcionários da rede conveniada, etc. e tal. Isso significa que vai procurar ter mais qualidade de educação para todos, né? Não só de um lado ou do outro. Então, teremos aí um investimento. Isso tudo nos faz acreditar que a educação precisa deste governo, precisa estar com Boulos e Irundina para que possamos ter, então, gestão democrática, educação integral, vagas nas creches, atendimento aos professores, formação profissional, essas questões que sempre é muito caro para todos nós. Obrigado, Dalva. Aí está dado o seu recado. Domingo estaremos juntos, né, apoiando e levando à Prefeitura de São Paulo Boulos e Irundina. Boulos 50. Obrigado, Dalva. Obrigada, Paulo. Tchau, tchau. Nós vamos falar agora com a Maria Filomena de Freitas Silva, o nome comprido, mas é a Filó. Ela é educadora aposentada da Rede Municipal de Educação e é coordenadora setorial municipal da educação do PT de São Paulo. Olá, Filó. Olá, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, trazendo todo o meu apoio ao Boulos e Irundina. Estou aqui para falar e declarar meu voto. Muito bom. Filó, a pergunta é a mesma para todo mundo, mas eu acho que cada um vai dar a sua contribuição. Por que para nós a educação e por que para a educação como um todo a eleição de Boulos e de Irundina no domingo é tão importante? Ela é muito importante. Eu estive à frente aí da construção de programa de governo do Gilmar Tato, com alguns companheiros que hoje estão também participando desta live, e essa construção de programa de governo, ele trouxe o legado das 3 administrações do PT em São Paulo, o que de melhor nós temos para a continuidade de uma educação de qualidade. Então, o melhor que nós temos da educação no município de São Paulo foram os legados da educação da administração petista. E, com certeza, com a consciência muito tranquila, nós sabemos que Guilherme Boulos, prefeito, é quem vai desenvolver, nesse momento, na Prefeitura de São Paulo, junto com a Irundina, esse projeto. Nós sabemos que o projeto tem muitas convergências, é um projeto de educação que vai acontecer e com propostas que contemplam o que nós defendemos. O nosso desejo de uma sociedade mais justa, mais digna para todos e todas. Em São Paulo, nós aí com o Covas, tivemos aí, até anotei aqui algumas coisas, que são muitas, eu anotei algumas para a gente lembrar da importância de por que não votar no Covas e no PSDB. Nesses 4 anos de PSDB, com Dória e Covas, nós tivemos um abandono da rede municipal. O Plano Municipal de Educação não saiu do papel e não foi considerado. Os planos regionais foram discutidos sem ampla participação nos territórios. Aconteceu um sucateamento dos prédios sem reformas e sem a manutenção. Além do que, os 12 céus que ele está falando que já inaugurou, que são obras, nós deixamos 14, a gestão deixou 14 céus licitados, eles pararam todas as obras e só no final de 2019 reiniciou as obras para estar inaugurando agora no período eleitoral. Então, os 12 céus que ele fala não são 12 céus que foram licitados e nem foram de importância para a administração, porque eles pararam as obras durante os 4 anos praticamente. Uma grande falta de profissionais da educação, fechamento das salas de educação de jovens e adultos de EJA, do ensino fundamental, redução dos módulos de funcionários, retirada dos direitos do funcionalismo, corte no leve leite, e na pandemia, uma política equivocada, sem diálogo com a categoria, sem diálogo com as escolas. As conversas que ocorreram era mais uma conversa unilateral, as pessoas falavam, mas nada era considerado. Então, todo esse contexto que eu estou colocando aqui mostra
que o Bruno Covas representa a continuidade do desmonte da educação pública, da escola pública em São Paulo. Representa a privatização, representa a ausência de diálogo, a ausência de gestão democrática e com cortes para a educação pública de qualidade social. Então, sem dúvida, o meu voto é contra o PSDB, contra todo o retrocesso que o PSDB tem promovido na cidade de São Paulo. E é a favor de uma política neoliberal, junto com a direita, que ele está se organizando aí, a gente recebendo os apoios. Então, é Boulos, é Erundina, que vão fazer com que nós tenhamos um outro projeto, um projeto de uma cidade inclusiva, com menos desigualdade. Então, até domingo, vamos para a rua, vamos conversar com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, vamos virar voto e vamos colocar Boulos e Erundina lá. 50. Obrigado, Filó. Até domingo todo mundo tem a missão de conquistar no mínimo mais um voto por dia. Isso, eu estou aqui. Vamos lá que nós vamos conseguir. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Nós vamos falar agora com o professor Lauri Emílio Wirth. Ele é doutor em teologia pela Universidade de Heidelberg, é coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, da qual eu sou aluno. É membro do Centro de Estudos da História da Igreja da América Latina e da Associação Brasileira de História das Religiões. Boa noite, Lauri. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Obrigado pela sua presença e contribuição. Fico muito feliz de ter... Obrigado pela oportunidade de participar e dar um palpite, principalmente aí com essas pessoas tão gabaritadas que me antecederam. Eu vou destacar algumas coisas mais gerais. Primeiro, o poder numa democracia, ele emana do povo. E Boulos e Erundina, eles corporificam essa presença popular na política. Eu penso que está dada de novo a grande oportunidade de colocar os pobres, a periferia, no centro das preocupações políticas da gestão da cidade. E não é qualquer cidade. São Paulo é o terceiro maior PIB do Brasil. Só perde para a União, para o Estado. Quer dizer, São Paulo equivale a um Estado. Então, a dimensão simbólica do povo retomando o poder é extremamente significativa. A segunda questão que eu queria colocar: educação não pode, de jeito nenhum, se transformar numa mercadoria. Educação tem a ver com formação humana. E aí eu penso que a Erundina e o Boulos, eles têm a vivência do meio popular. Eles não têm só dados estatísticos na mão. Eles sabem qual é a vida, quais são as dores que se escondem por trás desses dados estatísticos. Isso, para uma gestão pública, é fundamental. As pessoas da periferia, a grande massa popular, não se resume a dados estatísticos. Então, eu acho que nós temos uma grande oportunidade de trazer sensibilidade popular para dentro da gestão pública. Então, isso significa diálogo, significa debate, significa enfrentamento de verdade. E a terceira coisa que eu queria colocar, eu acho que isso é uma coisa mais geral na política brasileira. A gente tem no Brasil uma espécie de um coronelismo ilustrado, ou talvez até um coronelismo lustrado. É o avô que já foi político, é o irmão que é o primo. São grandes famílias que ocupam espaços dentro de diferentes partidos. Eu penso que está na hora de trazer gente nova. Gente que nasce do movimento popular. Então, eu penso que se tem uma grande oportunidade, de fato, de começar uma grande virada na política brasileira, e ela pode começar por São Paulo, espero que assim seja no próximo domingo. Muito obrigado, Lauri. Nós
estamos repetindo o tempo todo porque a eleição de São Paulo é um sinal para o país como um todo, né? E é muito importante o apoio de professores como o Laurizo, para os outros professores que estão aqui, porque isso sinaliza uma luz no fim do túnel desse período meio sombrio que a gente se enfiou desde 2018. Obrigado, Lauri, e domingo é bolo 50. Obrigado. Próxima pessoa que a gente vai conversar é com a Fátima Antônio, ela é diretora aposentada da rede municipal e ex-secretária adjunta da Educação no governo Haddad. Boa noite, Fátima. Olá, Paulo, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Queria agradecer, tudo bom, queria agradecer muito o convite para poder ter a oportunidade de estar aqui com vocês, né, com tantos educadores importantes, que têm uma história importante em cada um dos seus locais, em cada um dos seus territórios, mas muito importante estar podendo externar o nosso apoio a Guilherme Boulos e Luiz Erundina neste segundo turno aqui em São Paulo. E eu queria citar, como alguns colegas que já me antecederam, né, nós estamos conversando quais razões, por que motivos nós apoiamos Guilherme Boulos e Luiz Erundina, e eu queria citar primeiro, antes de falar isso, eu queria dizer que a gente tem clareza de que estamos numa disputa de modelo de Estado. Né, nós temos duas candidaturas aqui em São Paulo que revelam dois modelos de Estado, e para nós, educadores do campo progressista, nós não temos dúvida alguma que Guilherme Boulos e Luiz Erundina representam um modelo de Estado democrático, da democracia participativa, da justiça social, do combate à desigualdade, um Estado que tem força, um Estado que constitui e constrói políticas públicas, dialogando, fazendo a escuta com os territórios. Eu acho que essa é a grande diferença entre outro modelo de Estado que está na disputa e que na educação, por exemplo, vem acelerando um plano de privatização. E isso nos deixa muito preocupados e contra o qual a gente vem lutando bastante. Eu também participei, né, tive a oportunidade também de participar da construção do plano de governo de Gilmar Tato na educação, e lá nós nos posicionamos frontalmente contra a privatização de vários dos setores aí que vem acontecendo na prefeitura, denunciando, né, fazendo a denúncia que nós estamos diminuindo esse Estado, diminuindo o papel do poder público. E ao diminuir o papel do poder público, a gente não combate efetivamente a desigualdade, porque é o poder público que emana políticas sociais importantes para esse combate. E por que eu estou falando tudo isso? Na educação, principalmente, Paulo, nós temos que constituir as escolas, elas para nós são espaços de democracia, são espaço de formação cidadã, é o espaço da construção de um currículo que emancipa as pessoas, que traz para todos e todas que nela estão, de educadores, educandos, famílias, comunidade escolar, a possibilidade de intervir no seu destino, de fazer a transformação social. Então, além do direito à educação, do direito ao conhecimento, a formação cidadã é fundamental. E nós acreditamos que é num governo democrático, popular, que está nesse momento sendo representado por Guilherme Boulos e Luiz Erundina, que a gente tem condições de construir nas nossas escolas, com a nossa comunidade escolar, um currículo emancipatório, que emancipe as pessoas, dando-lhes a condição de efetivamente questionar, problematizar, fazer a crítica, mas também, especialmente, participar da Constituição e da construção de políticas públicas tão importantes para a educação. A gente lamenta muito, enquanto educador, que neste segundo turno, especialmente, tenha se acirrado, né, o conjunto de fake news que agora a gente convive, e é lamentável que essas coisas estejam acontecendo. Portanto, nós estamos aqui para reiterar o nosso compromisso no domingo em votar 50, junto com Guilherme Boulos e Erundina, o nosso compromisso de estar nessa campanha, apoiando efetivamente todo esse plano de governo que dialoga com o campo progressista da educação, o plano de governo da educação do PSOL. Então, portanto, estamos aqui à disposição, vamos batalhar até domingo, como você mesmo disse, todo o diálogo é importante, vamos argumentar dos porquês, efetivamente votamos em Guilherme Boulos e Luiz Erundina neste momento. E muito obrigada por poder estar fazendo parte dessa conversa e desse diálogo aqui. Muito obrigada, Paulo.
Obrigado, Fátima. Só para salientar, o apoio de educadores a Guilherme Boulos e Erundina não é um apoio aos nomes, é um apoio a uma proposta de uma educação realmente, uma educação de verdade, como a gente fala, uma educação que atinge as periferias. Então, é um apoio programático, antes de qualquer coisa. Mas muito obrigado pelas suas palavras, e domingo é 50. Vai deixar. Obrigado. Eu vou falar agora com o Enéas Soares, ele é supervisor escolar aposentado, foi professor aposentado e é membro do setorial da educação do PT. Enéas, boa noite. Boa noite, Paulo. Realmente, são 37 anos, mais ou menos, de educação na região de São Mateus, fronteira com Santo André. Fui professor, diretor, supervisor, me aposentei como supervisor, e de militância no Partido dos Trabalhadores e no setorial da educação, coordenado pela nossa grande companheira Filomena, que falou aí, a Filó. Então, é um prazer estar aqui e dizer para vocês que nós, do setorial da educação, fizemos uma plenária, apesar do partido já ter tirado posição, o Gilmar, tudo mais, nós fizemos uma plenária de educadores que participam do setorial da educação do Partido dos Trabalhadores e tiramos por unanimidade que nós íamos nos empenhar durante esse período na campanha pró-Boulos, número 50, no dia 29. E foi uma discussão muito tranquila, muito fácil de ser feita, porque o programa tem bastante semelhança. É um programa que a gente tem tranquilamente condições de estar discutindo, debatendo, defendendo, e temos conseguido conversar com centenas de professores, e esses professores estão embalados. Eu acredito que, pelo menos, os professores da rede municipal, eu acho que 90% desses professores estarão votando em Boulos. 10% são os que estão dentro de diretorias de ensino, que talvez, na hora de votar, escondidinho lá, vai votar nele também. Não pode dizer publicamente. Mas, com certeza, isso é o que você vê aqui na rede. É um entusiasmo. Eu acabei de participar de uma outra live com um grupo de educadores que fizeram lá em Goianazes, e que o Daniel Cara, inclusive, vai estar amanhã também com um grupo lá. E estávamos discutindo, quer dizer, as condições são extremamente favoráveis junto à educação, e é o grande sonho nosso, né? Pelo menos o meu primeiro sonho como professor, como diretor-supervisor, é toda criança dentro da escola. Toda criança dentro da escola. Para mim, esse é o princípio básico. Segundo, você só discute qualidade se eles estiverem dentro da escola. Então, é claro, segundo, qualidade da educação, eu que participei como professor dentro da sala de aula dos projetos e dos programas lá em 89, 92, né? Participei da interdisciplinaridade, que era o grande projeto que foi desenvolvido na ocasião, e depois participei de outros projetos, né? Na época do governo da Marta, com a Cida Pérez, secretária, enfim. A gente mantém esse sonho e mantemos nossa luta para garantir que aconteça isso. Ou seja, toda criança dentro da escola, as 30 mil que ainda estão fora lá dos 6, agora temos que botar dentro dos 6, de qualquer maneira. Temos que melhorar a qualidade de ensino, porque do jeito que a qualidade de ensino está, também não dá conta. Terceiro, tem que ser uma educação transformadora, como diz o nosso mestre Paulo Freire. E é por isso que nós estamos, eu particularmente, estou absolutamente envolvido com a campanha do Boulos, e domingo estaremos lá e estamos em campanha. Já participei de várias lives pedindo, vote no 50. O nosso slogan que nós tiramos na nossa reunião setorial da educação do Partido Trabalhador foi o seguinte: sou petista, voto Boulos. É isso. Obrigado, Enéas. O seu apoio é muito importante. Lembrando que domingo é dia de votar 50. Obrigado.
Ah, Nós vamos conversar agora com a Maria Aparecida Pérez, mais conhecida como a Cida Pérez, doutora em Educação pela Universidade de Siegen, Alemanha. Foi secretária municipal de Educação, um currículo extenso e um conhecimento extenso também sobre educação. Cida, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Paulo. Um conhecimento que não é mais extenso do que o das pessoas que passaram por aqui, não. Eu acho que a gente soma os conhecimentos, né? Eu acho que todo, né, conhecimento se constrói na relação. Antes de começar a falar, Paulo, queria justificar. O Donato estava previsto, né, para participar aqui, eu não consegui entrar. Teve uma missa, morreu o Bruno, que era do Café Sabelutia, aqui da Bela Vista, um grande combatente, lutador, né, e hoje é a missa de 7º dia, e o Donato foi na missa. Ele vai tentar ver se acabando, ele ainda pega o restinho aqui com a gente, tá bom? Tá bom. Agora, para entrar no nosso tema, eu acho que votar no Boulos e na Erundina é como você já colocou antes, é votar num programa de governo. Eu acho que nós temos que olhar para as políticas que, de fato, olhem para o povo, que olhem para a periferia, que combatam as desigualdades. Né? Para mim, antes de tudo, uma campanha do combate ao fascismo, né, que está avançando nesse país, ou que aflorou de forma assustadora, que as pessoas escondiam, né, e colocaram para fora toda essa raiva e todo esse absurdo. E aí, para mim, essa campanha deles representa esse combate ao fascismo, combate às desigualdades. E a educação é uma política social que ela permite que a gente, vamos dizer, que a coloque como um eixo de inclusão. Inclusão pensando a parte econômica, cultural, social, né, a construção da rede de proteção social que nós precisamos ter para as nossas crianças, né, para os nossos bebês, crianças, jovens, até os adultos que não puderam estar na escola. A gente tem assistido uma série de... Quando a gente olha a propaganda na TV, né, vê o Covas falando, é um absurdo atrás de outro absurdo, né? Eu fico muito brava, porque ele fala, vamos construir novos céus, como se fosse ele que construísse. Né? Vamos entregar não sei quantos hospitais. Eles ficaram 3 anos, 4 anos, e não entregaram os 2 hospitais que o Haddad deixou construindo. Né? Isso não aconteceria num governo comprometido com o povo. Né? Se olharia para essas questões, e não é porque o hospital ou a escola começou num outro governo que você não vai olhar quem ele atende. E esse olhar, eu tenho certeza que o Boulos e a Erundina têm. Eu acho que por isso, né, que nesse momento nós estamos juntos, porque dá para construir essa aliança, né, uma aliança em cima de princípios que eu acho que são muito parecidos ou iguais, né, tanto para o PT como para o PSOL. Então, eu acho que isso é muito importante. Né? Eu acho que a Erundina, do lado do Boulos, vai fazer ele ter um olhar especial para a educação e que a educação volte a ter esse papel de não pensar só na escolarização, né, mas mostrar que ela tem um papel mais amplo, né, de exercício da cidadania e que as escolas podem ser esse local, né, de novos experimentos, mas, acima de tudo, um grande laboratório onde a gente possa exercer a cidadania, a convivência democrática. É nisso que eu acredito, por isso que eu vou, no domingo, votar 50, Boulos e Erundina. Voltar aos bons tempos dos governos progressistas dessa cidade. E a gente precisa desse alento, né, Cida? A gente precisa de sinalizar para 22 uma proposta de país que saia da barbárie, né? Eu acho que essa campanha,
não só aqui em São Paulo, né, mas a gente pega o Edmilson lá em Belém, a Marília, né, lá em Recife, a Manuela, né, lá no Sul, aqui na Grande São Paulo, Eloy, o próprio Felipe, eu acho que vai mostrando uma volta do que a gente já viveu, né? Porque aí a gente ganhando nessas capitais, né? E eu acho que aqui em São Paulo a gente de fato tem chance, né? Porque a gente fala do X, né? Um está caindo, o outro está subindo, né? A gente tem chance de na quinta-feira fazer essa inversão quando sair a nova pesquisa. Então, eu acho que nós temos que fazer isso, né? Hoje teve muitas panfletagens com professores, né, na Zona Sul, lá no Campo Limpo, no Largo da Batata. Eu acho que todos estão bem empenhados, né, nesse campo, porque eu acho que até o professor, né, as pessoas, a gente fala mais do conceito, mas os professores sabem que nos governos, né, do PT, primeiro governo Queirondina, o segundo nosso, o terceiro com Haddad, que os professores tiveram voz, né? A gente teve as conferências, os congressos municipais, as pessoas puderam opinar na formulação de políticas, né? Se construiu o Estatuto do Magistério, o regimento das escolas, a política dos conselhos de escola, né, o próprio currículo, né, que a Fátima falou, no governo Haddad, foi uma ampla discussão, né, com a comunidade escolar. Se criaram os indicadores de qualidade construídos, né, com a comunidade. Até quando elas me falaram que iam construir, desculpa, viu, Paulo, mas assim, os indicadores da educação infantil, quando falaram que iam construir, né, os indicadores das creches, das EMEIs, com os pais, eu falei, gente, isso não vai dar certo, né? É uma coisa muito diferente. E foi maravilhoso o processo, porque você percebe que os pais têm muita coisa a falar e que eles também entendem de educação, né? Não são professores como nós, que estão lá na sala de aula, mas tem muita contribuição. E é essa participação popular que faz toda a diferença, né? Não é essa coisa que a gente brinca, né? Que o atual secretário da Educação fala, conversa com a rede, conversa com a rede, né? Para a parede, porque não escuta ninguém, né? A conversa é como se estivesse falando com a parede, aquela conversa talvez tivesse entre até mais resultado. É quase Eles um não monólogo. conversam, e eu acho que isso é outro diferencial que o Boulos e a Erundina podem trazer de volta, essa participação, né, popular e social, né? O Boulos tem falado no orçamento participativo, o próprio Daniel Cara falou, né, na coisa da retomada, não só da mesa de negociação de sindicatos, mas com o sindicato das trabalhadoras das 6 conveniadas, que não participa da negociação, né? A negociação é feita só com as mantenedoras e não com os trabalhadores. Então, você pode trazer uma série de mudanças, né? Retomar, eu acho que principalmente retomar o diálogo. Aí é retomar a questão do Paulo Freire, né? De ser dialógico, né? Da boniteza. E pensou, gente, no centenário do Paulo Freire, que a gente começou agora, a comemoração, se a gente puder comemorar na cidade de São Paulo esse centenário, em setembro do ano que vem, o centenário do patrono da educação da cidade de São Paulo, num governo do Boulos e da Erundina, essa cidade vai viver uma grande festa, né? E uma festa que não é só por ser festa, tem um conteúdo político, de avanço, e dessa sinalização com esperança que a gente precisa para 2022, como você falou, Paulo. Eu acho que esse é um alento que nós precisamos ter, porque nós não podemos deixar que essas forças retrógradas, né, continuem avançando no país.
A gente viu o desastre que foi esses 2 anos, o que nós perdemos internacionalmente na política externa, o que nós perdemos internamente nessa questão da Covid, né, esse desamparo, né, que a população tem, é um absurdo, né? A minha esperança é que a gente forme essa nova grande frente de novo. Desculpa que eu estou falando muito. Eu só vou pedir desculpa, o papo está muito bom, mas eu tenho que pôr o Daniel para falar, porque o Daniel parece que tem uma agenda depois, e a gente não pode perder a fala do Daniel. Cida, obrigado mesmo pela contribuição, obrigado pelo papo, é muito importante esse seu apoio, e lembrando para todo mundo que domingo é bolo 50. Isso aí. Obrigado, Cida. Eu ia deixar ele para o final, mas porque é a pessoa da educação, mas nós vamos conversar agora por uma questão de agenda e respeitando as diversas reuniões que ele deve estar metido. Nós vamos falar com o Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP, membro da campanha nacional pela Rede Nacional de Direito à Educação e colaborador do Programa de Educação da campanha Boulos Erundina. Daniel, boa noite. Que encrenca que eu te meti, né? Boa noite, Paulo. Boa noite a todas e todos que acompanham aqui a nossa atividade. De fato, a gente está com uma atividade atrás da outra nessa luta pelo segundo turno, né? Agora, a boa notícia é que a cada dia que passa, a gente vai ganhando 1% aí de votos. Eu estou apostando, inclusive, está fazendo já um bolão aqui, a gente está apostando qual vai ser o patamar da nossa vitória, porque é incrível, Paulo. A gente anda na rua, vê especialmente as atividades com o Guilherme, com a Luísa, e é algo inacreditável que foi construído, né? Um partido que está em construção, o Partido Socialismo e Liberdade, que ainda é um partido pequeno em termos de estrutura, mas que com muita garra consegue chegar ao segundo turno com muita colaboração, com muita militância, especialmente com a juventude, e tem feito história, porque concretamente, olha, eu acabei de vir de uma atividade com jovens, concretamente a garotada, assim, a turma de 18, 20, 24 anos abraçou essa campanha, e tem gente do Brasil inteiro chegando aqui. A gente está com um problema de alojamento, né, para poder acolher as pessoas, para fazer a campanha, para construir esse sonho que vai ser realidade, que é a Luísa Erundina, o Guilherme Boulos, Luísa voltando, Guilherme Boulos chegando, e a gente começando a construir uma mudança concreta na cidade de São Paulo. E fiquei muito feliz de ver vários companheiros aqui do Partido dos Trabalhadores, né, comemorando junto conosco a chegada no segundo turno, a construção de um programa que é um programa que tem, claro, foram 2 programas que foram a debate no primeiro turno, junto com vários outros programas, mas tem uma identidade, uma similaridade, um compartilhamento de valores entre aquilo que nós propomos e aquilo que o Partido dos Trabalhadores propôs, e agora nós estamos trabalhando juntos rumo à vitória no segundo turno, né? Eu estou bastante animado, a gente já desconstruiu o fake news, olha aí, o grande Boris, aliás, tem um livro dele aqui um livro do Trotsky, né, que ele que me deu, e dizer que a gente construiu agora uma história belíssima, mas que precisa ter o voto, precisa ser concretamente confirmada a vitória, e a gente está agora tanto discutindo o programa, hoje eu dei uma entrevista de quase uma tarde para o Estado de São Paulo, como também a gente está fazendo uma desconstrução das fake news que surgiram, né? Mas que amanhã eu vou estar com a Cida, vou estar com vários outros companheiros e companheiras discutindo isso numa live do NAI, que é o Núcleo de Avaliação Institucional da USP, depois eu vou participar de mais uma live, depois de uma live com a rainha dessa eleição, que se chama Luísa Erundina. Paulo, você não tem dimensão do que é a Luísa Erundina na rua, rapaz. Eu tenho. Eu estive numa atividade com ela hoje, aqui perto de casa, no Largo de São Mateus, e uma coisa emocionante é você ver pessoas que participaram do Jardim da Conquista, que é um bairro aqui da Zona Leste, né, chorando quando ela fala. Então, eu acho que a grande característica dessa eleição, e nós, o PSOL, estamos muito felizes de que deram a oportunidade da gente esperançar de novo, né, Daniel? A gente retoma a esperança. Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta bem clara.
Todo mundo sabe que educação de qualidade não é barata. E que educação, não sendo barata, se ela for mercantilizada, como está sendo feito por essa gestão hedionda do Covas, ela não consegue ser de qualidade. O que nós podemos esperar? O que a população pode esperar de um projeto de educação inclusiva, de um projeto de educação popular da chapa Boulos e Erundina? Bom, em primeiro lugar, a gente fechou um compromisso, né? Como foi construído o nosso programa? O Paulo sabe disso, ele participa da construção do pessoal e como a gente tem trabalhado na questão da educação. Foi assim, na chapa presidencial, coordenei o programa do Boulos e da Sônia Guajajara, grande companheira, mandar um beijo aqui para a Sônia, porque a Sônia, ela fica sempre assistindo as coisas que a gente faz, viu? Então, com certeza, depois ela vai assistir aqui, ela sempre está discutindo, nossa, é uma guerreira, né? E depois a gente veio para uma construção do programa da Lisete Aleraro, que é uma grande companheira nossa, e agora a construção do programa do Boulos e da Luísa, né? E foi um programa que partiu de um legado, que é o legado da gestão Luiza Erundina, Paulo Freire, Mário Sérgio Cortella. Esse legado, que é um legado que marca uma história na cidade de São Paulo, e não é à toa que a Luísa é considerada a melhor prefeita da história da cidade de São Paulo, ele é uma referência que a Luiza Erundina, na segunda-feira agora, a gente se falou, ficou quase uma hora conversando, ela fazendo análise aí do que era preciso fazer para o segundo turno, né? E dizendo, né, distribuindo tarefa, discutindo com a gente as questões, pedindo avaliação. Sempre é uma conversa muito gostosa com a Luísa. E a Luísa, ela traz a seguinte reflexão. A gestão dela é uma referência, sim, para nós, né? Ela nem fala sobre isso, mas a gente, todo mundo da candidatura, que está mais ou menos aí na minha idade, na idade do Guilherme, entre 38 e 45 anos, a gente sempre tem aí a marca da Luísa como referência. Ela falou assim, tudo bem, vocês podem acreditar nessa referência, foi uma construção coletiva que partiu de muitas mãos, de muitas mulheres, de muitos homens, mas vocês têm que superar essa construção. E aí, para superar essa construção, ou seja, na nossa opinião, não é superar, não, é atualizar o trabalho da Luiza Erundina, do Paulo Freire e do Mário Sérgio Cortella. Para realizar essa tarefa, a gente optou por tomar como referência 3 grandes educadores da história do país. Florestan Fernandes, que foi o maior constituinte brasileiro em 88, o Anísio Teixeira, que foi o primeiro grande defensor da educação pública e da escola pública, e o Paulo Freire. Nosso objetivo é, de fato, construir uma cidade educadora, em que a questão da educação se afirme no território, em que as comunidades escolares e a própria gestão democrática sejam o modo de fazer a questão pedagógica. Aliás, vai ser uma gestão efetivamente pedagógica, uma gestão pautada nas ciências da educação, e aqui, para ficar bem claro para todas e todos, né, esse é um tema que eu discuti muito junto com todo o grupo de trabalho com o Guilherme, porque as pessoas não sabem, mas o Guilherme é extremamente estudioso, né? Ele estuda tudo que ele vai falar, e ele estuda em profundidade. Ele sentou conosco e ele perguntou o que a gente pensava para o programa e sobre a questão da gestão pedagógica. E eu coloquei uma questão que nas discussões, e depois a gente apresentou isso para ele, que na pandemia, até foi numa live no Instagram dele, né? Na pandemia, a gente viu como evidência que o que deve conduzir as políticas de saúde pública devem ser as ciências da saúde, são ciências no plural. E que isso significa também que a condução das políticas de saúde pública deve ser empreendida por pessoas que estudam, que trabalham, que conhecem a questão da saúde pública. Em relação à educação, o que deve conduzir a gestão da educação são as ciências da educação, em que a pedagogia é a rainha de todas as ciências. Eu falo sempre isso para os meus alunos, né, tanto do curso de pedagogia como das demais licenciaturas da Universidade de São Paulo. E isso significa, e isso é inédito, hein, Paulo, para um país da dimensão do Brasil, considerando aí a última gestão, que é a gestão Bruno Covas e João Dória, né? Mas que no Brasil, no contexto geral do Brasil, é quase inédito, né? Certamente é inédito na cidade de São Paulo nesse momento, no estado de São Paulo e no governo federal. A gente precisa compreender que é preciso entregar a educação para os educadores, para a gestão dos educadores. Eu estou cansado de ver pessoas que nunca pisaram numa escola pública, nunca leram um clássico da pedagogia, determinarem como deve funcionar a educação, sendo que tratam a educação como algo estranho, como um problema, e não como algo que, de fato,
empodere mulheres e homens para viver plenamente, para garantir seus direitos, para mobilizar aquilo que Florestan Fernandes falava, né? O direito à educação como o primeiro direito social do Estado no artigo 6º, porque é um direito que mobiliza os demais direitos. E aí eu falo aqui com propriedade, né? Eu tenho feito várias pesquisas aqui na questão da cidade de São Paulo e no Brasil, e um dos fatores de maior segurança, inclusive, em termos de saúde para as crianças, adolescentes e jovens, é a escolaridade dos pais, é o domínio que os pais têm em relação à situação dos seus filhos, ou seja, o direito à educação, ele é um direito que, de fato, abre portas para o direito à saúde, para o direito à cultura, para o direito ao trabalho, porque ele determina a formação plena de mulheres e homens. Então, o grande objetivo nosso, eu podia aqui falar do orçamento, da questão da creche, podia falar sobre os nossos planos de implementação do custo aluno-qualidade, que é a grande causa, né, da campanha nacional pelo direito à educação, que agora está na Constituição. Aliás, a campanha tem um mérito, né? Ela colocou o custo aluno-qualidade na Constituição e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. E o que a gente quer fazer na cidade de São Paulo, porque essa é uma construção coletiva, é trazer exatamente aquilo que agora é determinado na Constituição Federal, fazer uma gestão forte, mas que a referência dessa gestão é a questão pedagógica. E só existe pedagogia com P maiúsculo se existe gestão democrática, se existe debate de ideias, se existe a capacidade de sentar para construir e para ouvir trabalhadoras e trabalhadores, e é assim que vai funcionar com as creches, com 6 parceiros, com o Centro de Educação Infantil parceiros, que o Bruno Covas descontextualizou o nosso programa, mas a mentira tem perna curta. Hoje, a maior parte das educadoras, dos educadores estão conosco, muitos 6 parceiros também estão conosco, mesmo sofrendo o terrorismo da gestão Bruno Covas e da gestão João Dória, mas concretamente o que a gente vê é uma virada e o olho das pessoas brilhando, e a gente vai conquistar essa cidade, vai conseguir voltar a ter uma gestão democrática e popular por um único, exclusivo motivo. Quando a gente está na rua, a gente vê as pessoas e dá para sentir o sangue nos olhos e o sorriso no rosto, ou seja, gana de mudança, mas, ao mesmo tempo, a esperança do sorriso de construir uma cidade verdadeiramente para todas e para todos, com educação inclusiva, educação antirracista, anticapacitista, antimachista, antimisógina, ou seja, uma educação que, de fato, permita que todas e todos sejam cidadãs e cidadãos plenos na cidade de São Paulo. Eu tô assim... Eu fui dormir hoje, 2 da manhã, porque no conselho a gente ficou discutindo a última pesquisa da Datafolha, é o inferno. Eu acordei 5 da manhã, e a única coisa que eu tenho certeza é que, assim, eu nem tenho vontade de dormir, porque a gente está vendo algo novo acontecendo na cidade, né? Uma eleição que, de fato, a gente faz carreata, de repente você olha para trás, tem um monte de criança, de adolescente correndo atrás, gritando, dizendo que vai votar na chapa, que tá empolgado. A juventude abraçou de um jeito que é inacreditável. Juventude, as nossas 2 grandes referências nesse momento, né? De fazer campanha, juventude e servidores públicos. De fato, os servidores também estão agora muito encorajados para fazer a construção de uma nova cidade de São Paulo, verdadeiramente uma cidade para todas e para todos, tirando esse passado nefasto aí do João Dória e do Bruno Covas. Então, a gente está muito animado. Vamos lá, dia 29 de novembro, é bem fácil, gente, aperta 50 e vem. Todo mundo, no dia 29 de novembro, construindo essa vitória aí, junto com o Guilherme, que é uma liderança... Vai muito longe o Guilherme, Paulo, vai muito longe. E todo mundo aprendendo com a Luiza Erundina, né? Não tem professora melhor, viu? Olha, de vez em quando eu tenho vontade, eu falo para ela, Luiza, vamos gravar as suas ligações, porque é ligação de orientação mesmo, né? Mas ela ouve, ela discute, depois ela diz, olha, vamos fazer tal coisa, tal, olha, tem que estar comigo lá no Jardim Ipanema, eu estou lá no Jardim Ipanema, enfim, é um grande encontro, Luiza Erundina e Guilherme Boulos e Luiza Erundina. Daniel, obrigado, eu sei que você tem uma agenda, depois a gente podia ficar conversando aqui muito mais tempo, mas a gente não quer atrapalhar as outras agendas. Só falar que eu sou também seu admirador, né? Vou tietar um pouco, e um conceito que a gente tem que sempre valorizar. Uma boa educação não cabe dentro de um prédio, não cabe dentro de uma escola, né? Uma cidade que quer realmente transformar pela educação
começa na escola, mas se expande, né? Esse é o nosso conceito, esse é o que o Guilherme defende, esse que a gente defende, uma educação realmente democrática e para todos. Domingo... Antes, desculpa, fala. Não, agora a parte mais importante. Domingo... 50 e vem. Agora, o que eu queria te dizer, assim, te parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo, a sua luta por todos os direitos sociais, em especial a luta que você tem desempenhado com brilhantismo pelo direito à educação, dizer que é uma honra estar aqui e certamente a gente vai construir aí muitas coisas juntos, com muita gente, que a gente gosta de trabalhar em coletivo, gosta de trabalhar com todas as pessoas. Então, vamos, que o som não pode parar, como diriam tá aí de DJ1, e acompanha aí o Paulo. Para quem não está inscrito aí no canal do Paulo, curte a página, está assistindo essa atividade, curte a página. Vamos trabalhar em conjunto para construir um estado de São Paulo melhor. Não ficar só na cidade de São Paulo, trabalhar com toda a grande São Paulo e fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos que vamos. Domingo é fácil, né? Domingo é fácil. É apertar 50. E vem. É nóis. Obrigado, Ariel. Valeu. Tchau. Continuando aqui, conversar agora vai ser também no ritmo de uma conversa quase de comadre, conversar com meu amigo, meu parceiro de chapa, vereador eleito pela cidade de Santo André, Ricardo Alvarez, presidente do PSOL de Santo André. Ricardo, boa noite. Parça. Tudo bem, Paulo? Queria agradecer o convite, parabenizar pela atividade e dizer que fica difícil falar depois desse time todo falando atrás de mim sobre educação, né? Sobra muita pouca coisa, não é verdade? Mas eu tenho uma pergunta mais capciosa para ti, meu caro. Sabendo de São Paulo como da possibilidade real de elegermos o prefeito de São Paulo, qual é a importância para a macro-região, nós que estamos na macro-região, qual é a importância da eleição do Boulos como influência para a educação na macro-região? Pensando que, como disse já o professor Lauriantes, nós estamos falando no terceiro PIB do Brasil. É um modelo de gestão que norteia não só São Paulo, mas todo o entorno. E se isso não gera também uma certa esperança para mudar os parâmetros da educação nas cidades do entorno também, né? Não, Paulo, sem dúvida nenhuma. A gente, como eu disse, muito já foi falado, questões importantes já foram colocadas sobre educação aqui, né? E essa é uma delas, porque São Paulo, você participou da campanha aqui em Santo André, né, e a gente percebia nas ruas, em Santo André, o quanto o efeito Boulos, Erundina e o PSOL na capital reverberavam. Então, as pessoas aqui, elas eram estimuladas a pensar em política, a participar da eleição a partir de São Paulo. Então, a capital, pelo seu peso político, econômico, populacional, ela é um centro nervoso do debate da educação, eu diria não apenas em termos regionais, mas em termos nacionais. Você já imaginou, parou para imaginar o que significa, o significado, por exemplo, de uma vitória do Boulos Erundina, domingo agora, para a educação, não apenas na capital, mas para a educação brasileira? Seria assim, algo absurdamente impensável há 4 meses atrás, né? Impensável. Então, é uma campanha diferente. Eu já participei de muitas campanhas, desde os anos 80, comecinho dos anos 80 eu participo de campanha, e eu queria até trazer um depoimento que não tem a ver necessariamente com a educação, mas tem a ver com a eleição, que é a seguinte: eu já vivi campanhas em que você vai para a urna e você deposita o seu voto, ponto. Eu já participei de campanhas onde a gente vai para a rua, faz campanha, as pessoas são indiferentes, mas você vai para a urna sabendo que é ali que você vai votar. E votou e cumpriu seu papel político. Mas há campanhas que elas fazem os olhos das pessoas brilharem. Há campanhas que as pessoas se sentem estimuladas a participar. E essa campanha é aquela que capilariza na sociedade. A campanha do Boulos e da Erundina é assim. É uma campanha que estimula a participação. E é a palavra que você colocou aqui agora há pouco, né? Ela dá esperança para as pessoas. Eu poderia aqui estar falando, por exemplo, que do ponto de vista educacional, com certeza esse negócio de privatização,
terceirização, quarteirização da educação em São Paulo vai ser interrompido, porque vai ter um investimento na educação. Vai se olhar para o Plano Nacional de Educação, o custo-qualidade aluno, tá certo? Vai abrir diálogo com os profissionais da educação, e a chapa Boulos Erundina, à frente da prefeitura, vão fazer isso. Mas eu acho que, para além da educação, essa campanha está irradiando calor. As pessoas estão se sentindo atraídas por ela, e isso é a coisa mais bonita da campanha. A gente pode, eu diria, né? A gente pode até abrir a urna domingo, né? Podemos até abrir a urna domingo, e na contagem dos votos, o Boulos Erundina perderem essa eleição. Mas eu diria que nós já ganhamos essa eleição. Ganhamos essa eleição. Ganhamos porque o PSOL saiu vitorioso, essa chapa saiu vitoriosa, ela atraiu muita gente para a campanha, tá certo? E uma esperança foi lançada. Isso já é uma vitória, sob todos os aspectos, já é uma grande vitória. Então, essa live que você está fazendo, essas pessoas que você trouxe para falar, né? A variedade política das pessoas que falaram aqui antes de mim, né? São da academia, não são da academia, são do PSOL, são de outro. Então, voltando aqui, então, essa variedade de pessoas e essa diversidade política já é uma vitória. Já é uma vitória. Essa campanha Boulos e Erundina já é uma chapa vitoriosa nas eleições de 2020. E tenho a mais absoluta certeza, vou falar uma coisa aqui que você pode dizer, os nossos participantes aqui podem falar também, esse cara é muito animado, né? Eu diria que essa campanha é um marco na interrupção desse crescimento de uma ultradireita xenófoba, racista, misógina, que se instalou no poder a partir de Bolsonaro, e que Dória fez coro com ela, e Bruno Covas fez coro com ela, e essa direita... Tanto é que o Bruno Covas tem tentado se afastar do Bolsonaro, tá certo? E fala aqui com o Dória, ele tem uma relação institucional republicana, ou seja, esses caras estão fugindo daquilo que eles construíram, e que destruiu o Brasil nesses últimos 4 anos com Temer, Bolsonaro, Dória e Ética Terva. Então, parabéns pela atividade. Domingo, digita 50 e vem, e vamos ser felizes de novo. 50 e vem para a esperança, né? Vamos esperançar de novo. Ricardo, obrigado, contribuição extrema, estamos na luta. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, vamos junto. Parabéns, Paulo, pela atividade. E domingo é 50 para ser feliz de novo. Obrigado, Ricardo. Nós vamos falar agora com o vereador Toninho Vespoli, reeleito vereador aqui em São Paulo. O Vespoli tem uma grande atuação na educação. A gente já teve conversas anteriores, então a gente já é mais conhecido e fala com propriedade. O Toninho fala com propriedade na defesa da educação dos professores. Toninho, boa noite. E aí, boa noite, Paulo, tudo bem? Eu não te vejo hoje. Tivemos juntos lá em São Mateus, na atividade com a Luísa Erundina, foi lindo de ver aquilo, né? Foi lindo, né? Toninho, a pergunta que norteou todo mundo, e você que vai ser base da parlamentar do Boulos e da Erundina, mas para as pessoas da educação, principalmente. Por que é tão importante a eleição do Boulos e da Erundina para nós, educadores e educadoras? Então, né, a educação, ela não está em um mundo à parte, né? Ela faz parte dessa nossa sociedade, né? Então, um aspecto, eu acho que é importante, Paulo, além né, de ter uma chapa da experiência do governo da Luísa Erundina, né, com essa juventude que está chegando, né, representado pelo Boulos, né, essa união, né, dessas gerações todas, né, de administrar a cidade bem, colocando a periferia no centro do debate, orçamento para a periferia, né, acabar com esse processo de terceirização, privatização, um modelo totalmente equivocado e que ainda
um modelo, inclusive, que é mais propício à corrupção, porque nesses contratos de terceirização e de privatização é que você consegue fazer muita corrupção, né, para aqueles que fazem, né? Além de fazer tudo isso, tem o debate nacional, né? Então, o Boulos e Luiz Erundina aqui significa ter um novo modelo de gestão, mas um novo modelo de gestão não autoritário, com participação popular, que a gente vai se contrapor aos modelos tanto do PSL no governo federal, como aqui no estado de São Paulo, que são governos altamente autoritários, de cima para baixo, que não dialoga com a sociedade. Então, a gente vai poder fazer um governo altamente participativo para se contrapor, para falar assim, olha, existe uma nova forma de fazer a política, de gestar a máquina pública, o ente federado, com participação popular, ouvindo as pessoas, né, e que um modelo que seja gestado de forma direta, né, pelo Estado e não desse jeito que está sendo gestado pelos tucanos, pelo PSL. Então, para mim, isso já significa muita coisa, é uma pedra no sapato, tanto do PSDB como do PSL, porque aqui é o centro aqui é o centro político, né? São Paulo é o centro político. O que você faz aqui, né? Vi você conversando aí com muita gente, né? Gente de alta qualidade, né? E você percebe a fala de todos, né? O que reverbera aqui na cidade de São Paulo reverbera para o Brasil inteiro. Então, de ter essa discussão como contraponto para 2022. E eu acho que também uma coisa importante que eu gostaria de falar, a união das esquerdas que está aqui, que o Boulos consegue fazer na prática, né? Você imagina, colocar o Dino no programa de televisão, colocar o Ciro, colocar o Lula, você está entendendo? E isso é colocar um campo democrático que é contra o golpe que nós sofremos, né, que a classe trabalhadora só teve percas, né, das reformas feitas pelo governo Temer e depois pelo governo Bolsonaro. Quer dizer, é colocar um campo democrático que fala assim, não, o que aconteceu foi um golpe não contra um partido, não contra o PT, não, contra a sociedade, né, porque era um golpe para tirar direitos do povo, e eles tiraram, né? Então, a gente consegue colocar, né, unir um campo democrático para falar, não, a gente tem condição de construir um outro projeto político que não é um projeto da ultradireita, né, excludente, racista, né, LGBTfóbico, né, e nem a do PSDB, que parece que com seus aliados do Centrão, que parece aquela coisa, né, Paulo, um pouco mais legal, né, não tão loucos, mas que na prática a política econômica, né, de privatização, de exclusão da maioria da sociedade é a mesma, né? E para a educação, eu vejo o seguinte, né? No nosso mandato, a gente já conversou aquela vez, a gente tem a caravana de educação, né? Falei também para você que só o ano passado a gente visitou quase 300 unidades escolares, né? E o que eu vi visitando essas unidades escolares, Paulo? Por exemplo, né, é bom que as pessoas saibam, quem não é da educação, né? Esse ano não teve contrato para limpeza da caixa d'água. Nós, pela primeira vez que eu estou, pelo menos na rede, não teve limpeza para a caixa d'água em tempo de Covid. Você está entendendo? E assim, a gente não sabe como que vai voltar as aulas o ano que vem, se essas caixas vão ser limpas. Ou seja, se não foram limpas esse ano, elas foram limpas no começo do ano passado. Nós estamos com as caixas d'água no começo do ano que vem, praticamente 2 anos sem serem limpas, né? Olha que absurdo, né? Houve mudança também as escolas hoje, a limpeza das escolas não é feita de forma direta, é terceirizado. E as empresas terceirizadas, né, teve um novo contrato da prefeitura com essas empresas terceirizadas e diminuiu muito os servidores terceirizados da limpeza nas unidades escolares. Então, tinha unidade, Paulo, que tinha 7 servidores de limpeza, está com 3. Mas não é 3 em um período só, 3 para todos os períodos. Então, se a escola tem 2 períodos, tem 2 pessoas para limpar a escola, né, em um período, e uma única para limpar em um outro período. Tem escola que tem 3 pavimentos. Eu fui para uma escola, se eu não me engano, eu contei 27 bacias sanitárias, vasos sanitários, Paulo. Como uma pessoa vai limpar 20... E o pátio, né? E as crianças não comem, tem que estar limpando as mesas. Quer dizer,
é desumano o que está fazendo com aquelas pessoas, porque estão transformando elas em verdadeiras escravas, porque se elas não der conta, elas estão demitidas, e elas não têm como dar conta. Então, a gente está vivendo um modelo de reescravização das pessoas, não é? E feito isso pelo secretário, sendo que a nossa comissão de educação chamou o secretário, até o pessoal da base estava indignado com esse modelo, né? Só que na hora do vamos ver, o governo vai lá e aperta esse pessoal da base, eles estão indignados por debaixo dos panos que vem falar com a gente, né? Mas não tem coragem de falar na frente do secretário, mas a gente da oposição, né, questionou o secretário fortemente. O secretário simplesmente fala, não, nós estamos testando, vamos ver o que vai acontecer, as escolas vão ser limpas, mas não fala de mudar esse modelo de contrato, né? Diminuiu o número de professores por unidade escolar. Eu visitei escola, Paulo, que os professores não tinha mais módulo para se algum professor que está em sala de aula faltar, não tem módulo. O que acaba acontecendo? Acaba dividindo, na maioria das vezes, os alunos para as outras salas de aula. E eles entraram em um sentido acordo, mesmo se um tiver com febre doente, é para vir, porque ninguém estava mais aguentando. Então, eu acho, né, resumindo todas essas... Eu tinha aqui uma lista, se eu fosse falar das coisas que eu vi nas salas de aula e nas unidades escolares, Paulo. Mas, assim, o que eu vejo, né? O nosso pessoal, que é geralmente o nosso pessoal de educação, que espelha vida, espelha esperança, né? O que você via, o nosso pessoal totalmente abatido, totalmente rendido, achando, culpabilizando a si, como se isso fosse um problema individual da pessoa, e não do sistema, e não da prefeitura, que tá impondo isso, essa desesperança para as pessoas. Você olhava, as pessoas não falavam isso, mas você olhava nos olhos das pessoas, na feição das pessoas, a desesperança. Como que você vai fazer uma educação, né, para formar pessoas, cidadãos, críticos, né, se nem você está com esperança do seu país, da sua cidade, do que está acontecendo no mundo? Você está entendendo? E aí, a campanha do Boulos da Luiza Erundina, né, você viu lá em São Mateus, trouxe vida, trouxe esperança, né? Eu falo assim, eu tenho certeza que nós vamos ganhar a eleição, mas mesmo se nós perdermos, nós já fizemos muito, porque nós trouxemos esperança para o povo novamente. Você vê os servidores públicos, não é só de educação, estão esperançosos, né? Você vai conversar com a juventude que não tinha perspectiva, desemprego alto, pegue a juventude, estão esperançosos e achando que realmente dá para construir um outro modelo. Meu, sabe quando é que eu vi isso? Sabe, no PT dos anos 80, entendeu? Na campanha do Lula de 89, você está entendendo? A esperança, o brilho de vida que as pessoas podem ter novamente o controle das suas vidas, porque o que a direita mais fez, que eu acho que ruim, não é nem tirar os nossos direitos, mas foi tirar as nossas esperanças, Paulo, porque o nosso povo estava desesperançado. Então, eu acho que a gente está com esperança, o povo, como se diz aí na linguagem popular, está com sangue nos olhos, tá entendendo? Está com sangue nos olhos. A militância está assim, ó, vamos ficar os 4 dias na rua. E mais ainda um dado para o pessoal saber, a diferença não é mais 10 pontos. Diminuiu, porque esses dados foram colhidos no dia 17 e dia 18. Você está entendendo? Já se passaram 6 dias. O negócio está muito mais apertado. E eles estão desesperados, produzindo fake news à torta e à direita, Paulo. Desde que o Daniel já tocou em alguns assuntos, como outros, Daniel Cara, né, que é a questão das terceirizadas e outros que eles estão... Porque eles estão desesperados, porque eles estão vendo que a onda vai engolir eles. E quando a gente abrir as urnas, eu não tenho dúvida, nós vamos engolir eles, porque não é nós o partido, não é nós o PSOL, não é nós uma frente de partidos com PT, PCdoB, UP, PCB, PSB, PDT, não. É o povo. O povo está cansado. E o povo está percebendo. E o povo está percebendo quem é que está do lado dos pobres e quem está do lado dos ricos. Né? E quando eu falo rico, não é aquela classe média que ganha, às vezes, 12 mil reais. Não é desses ricos que o PSDB está
tá junto. O PSDB está junto dos grandes banqueiros, dos grandes empresários. É desses que eu estou falando. Porque a classe média alta tem que estar com a gente. Porque esses também, na hora do aperto, se o PSDB precisar, vai tirar o couro deles também, só não vai tirar dos seus amigos grandes empresários. Então, o povo aqui da periferia está percebendo, e eu tenho toda a certeza, Paulo, que se você estiver na próxima live depois de domingo, você vai estar comemorando com as pessoas e com seus convidados. Eu tenho certeza disso. Toninho, obrigado. É muito bom a gente estar nessa prática do esperançar de novo. É aquilo que você falou, quando a gente olha as pessoas na rua, nas atividades de campanha, a gente vê o olho das pessoas brilhando de novo. E é a retomada da esperança. No domingo, então, o recado é simples para voltar a ter esperança. Você aperta 50 e vem, né? É isso aí, aperta 50 e vem, gente. Obrigado, Toninho. Bom, a gente está encerrando aqui, mas eu vou chamar a minha amiga para a gente fazer um bate-papo, fazer um molho final aqui, pedir para a Dalva voltar para cá. A Dalva é muito responsável pela organização da live também, estava comigo pensando aqui como a gente falar. Fica difícil da gente fechar, falar alguma coisa, né, Dalva? Foi tanta gente capacitada, tanta gente gabaritada para falar, e aí fica difícil a gente fechar, mas queria falar uma coisa. Há muito tempo, e você sabe que eu milito já há um tantinho de tempo, né? Não quero falar a minha idade nem a sua, mas a gente tem uma janelinha de experiência. Mas faz muito tempo que a gente, como disse o Toninho, faz muito tempo que a gente não vê o olho das pessoas brilhando tanto na rua, nas atividades. Eu acho que a gente tem muito que comemorar já, né? E como, viu, Paulo? Temos muito a comemorar mesmo. E também nos enchermos desta esperança, né, para podermos continuar nessa luta de direitos e percebendo que temos, assim, tanto apoio. Aqui nós tivemos algumas pessoas, né, participando conosco, mas temos muitos educadores, muitas outras pessoas. Como disse a vários aí, a população da periferia, né? A periferia está falando, a universidade está falando, os servidores públicos estão falando, enfim, estão todos animadíssimos, com brilho nos olhos, e nós vamos chegar lá. Então, domingo aperta 50 e vem. Só falar para os educadores que quando a gente começou a pensar em fazer uma live Educadores com Bolos, nós pensamos em deixá-la com horário restrito, né, enxuto, para não ficar chato, mas um monte de gente queria prestar o seu depoimento como educador, e eu vou dar uma ideia, as pessoas podem colocar um vídeo e marcar a gente, que a gente coloca na página. Aquelas pessoas, os educadores que não conseguiram entrar, porque senão fica 3 horas aqui falando, faz um videozinho, grava um videozinho, marca a gente, que a gente publica na nossa página, para falar o porquê que é importante a eleição do Boulos e da Erundina no domingo. Obrigado a todos que participaram. Dalva, querida, obrigado pela colaboração imensa. Eu que agradeço, querido. Foi um prazer estar com essas pessoas todas aqui, tanto quem falou quanto quem estava nos acompanhando. Várias pessoas muito queridas que estão nos acompanhando e vamos em frente. E a luta continua. Aperta 50 e vem. Obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. De Celtinha, invadiu meu coração, bolo chegou na pisadinha, a 50 por hora, roxou na periferia. De Celtinha, invadiu meu coração, bolo chegou na pisadinha, a 50 por hora, roxou na periferia. O prefeito sem defeito chegou e matou no peito, ao seu lado a Erundina, essa vice é demais. Concorrência passa mal, essa chapa é muito quente, bota piche nesse asfalto que a gente vai passar. De Celtinha, invadiu meu coração, bolo chegou na pisadinha, a 50 por hora, roxou na periferia. De Celtinha, invadiu meu coração, bolo chegou na pisadinha, a 50 por hora, roxou na periferia. Chama, no 50 e vem. De Celtinha, invadiu meu coração.
chegou na pisadinha, a 50 por hora roxou na periferia de Celtinha. Invadiu meu coração, Boulos chegou na pisadinha, a 50 por hora roxou na periferia. Já sei o que fazer nessa eleição.